Olá, jovens abençoados, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Gesrael, superintendente pedagógico da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais. E é um prazer enorme, uma alegria gigante estar pela primeira vez gravando esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lições CPAD para você. Eu espero do fundo do meu coração de que esses comentários que serão feitos aqui por mim e por pessoas convidadas venham edificar a sua vida e te fazer entender a importância de estudar a palavra do Senhor. Eu quero te fazer um convite muito especial antes de nossa aula começar. Você já observou, já percebeu se é um inscrito aqui em nosso canal? Não? Então faça isso agora. O canal ADMP TV é um canal de bênçãos para a sua vida. Aqui você vai encontrar transmissões ao vivo de congressos, de cultos, ministrações, pré-aulas, aulas infantis, mensagens maravilhosas, lindos louvores e muito mais. Inscreva-se, clica no sininho, ative a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. E não se esqueça, se você gostar dessa aula, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Divulgue no seu Instagram, no seu Facebook, via WhatsApp, Twitter, enfim, qualquer rede social e qualquer pessoa que você conheça. Compartilhe nossas aulas e venha evangelizar o mundo juntamente conosco. Então, sem mais demora, vamos para a aula. Bem-vindo e bem-vinda! A primeira aula dos jovens já está no ar. A lição de número 2, que é a lição que nós estamos começando hoje, tem como título Abraão, a vida de oração de um homem de fé. É bom lembrar que nesse trimestre os jovens estão estudando a oração. O tema global da revista é Ensina-nos a orar. E nós vamos ver, na lição 1, nós conversamos sobre o que é oração e a importância da oração para a vida de fé de todas as pessoas. E agora na lição 2, a partir de agora, a gente vai começar a estudar algumas biografias de grandes homens e mulheres de Deus e qual foi a importância da oração na vida dessas pessoas. O personagem de hoje tinha que começar com ele, é claro, Abraão, o pai da fé. E o texto do dia diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias capítulo 29, versículo 12. A síntese de nossa aula diz: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. O nosso texto bíblico, está em Gênesis capítulo 18, do verso 23 ao verso 33, que tem o começo da história do patriarca Abraão até o seu chamado, até a promessa que nós chamamos de promessa abraâmica. Muito bem, vamos lá então, vamos começar a pensar o seguinte: Abraão, ele é talvez um dos mais notáveis, se não o mais notável, personagem bíblico que traduz intimidade com Deus. É impressionante quando estudamos a vida de Abraão, verificarmos como este patriarca tinha uma comunhão com Deus. Parece, inclusive, que quando a gente lê a Bíblia e diz que Deus falou com Abraão, Deus esteve com Abraão, é como se Deus fosse um vizinho, um amigo próximo de Abraão, que o visitasse esporadicamente. Só que, na verdade, era o próprio Deus. E qual é o segredo dessa intimidade notável de Abraão com Deus? Sua fé e sua vida de oração. E é justamente isso que nós vamos estudar aqui hoje.
O nosso tópico 1, o tópico 1 de nossa lição, tem como título: a oração nos torna pacientes. Olha só que importante isso aqui. A oração nos torna pacientes. Inclusive, aparece aí uma palavrinha que muitos nem conhecem, que é longânimes. Longânimes. Muito bem. O que a gente pode tirar disso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos, antes de mais nada, de entender que em tudo na vida existem etapas, existem processos. Talvez a palavra-chave que eu quero começar a falar com vocês é justamente sobre isso. A oração, ela é composta de processos, etapas. Por que eu estou dizendo isso? Você sabe que Abraão, ele era um homem que tinha uma promessa. Lembra disso, jovem? Qual era a promessa de Abraão? Que ele teria um filho e que do seu filho surgiria uma grande nação. Lembra? Deus mandou Abraão olhar as estrelas do céu, mandou dizer: olha, se você conseguir contar, a quantidade de estrelas do céu é a quantidade de descendentes que você terá. Evidentemente, ninguém aqui é tão cru de Bíblia para imaginar que assim que Deus falou, a mulher já engravidou. Não foi bem assim, lembra? Deus fez a promessa para Abraão. Deus falou com Abraão. E Abraão foi para a oração, porque ele orava pedindo a Deus para que a madre de sua esposa, Sara, se abrisse. Agora, a oração não é um feitiço de Hollywood, como Hollywood representa. A oração não é como eram as magias, as poções da famosa série de J.K. Rowling, Harry Potter, né, que fazia ali um feitiço ali, pá, já aparecia as coisas. Embora muita gente acredite que oração seja isso, que oração pareça muito mais uma poção mágica, um feitiço lançado, a verdade é que não. A oração, ela é feita de processos, de etapas, de insistência. Nós precisamos insistir em orar. O nosso tópico 1 reforça isso muito bem quando fala que a oração nos torna pacientes. E por que existe processo? Por que a oração não entrega de uma vez o que você pediu? Não seria bom? Não seria interessante se eu orasse e automaticamente, ao acabar minha oração, pronto, já chegou para mim tudo o que eu pedi? Sim, só há um problema. Há um ditado aí fora extremamente verdadeiro, que vocês conhecem, que diz assim: tudo que vem fácil completa. Exatamente. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Tudo que chega fácil desaparece facilmente. Então, o processo de etapa que marca a oração, ela, primeira coisa, tem como objetivo te tornar um crente maduro. O que é um crente maduro, irmãos de Israel? O que é isso? É alguém que crê em Deus como Deus e não como mercador, não como alguém que barganha. Porque pense, muitas pessoas, se a oração fosse automaticamente entregar o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, esses processos de maturidade não existiria. E você passaria a olhar para Deus como se fosse um mercador de coisas, um vendedor, como é que fala no Goiás? Um carteireiro, né? Aquela pessoa que fica fazendo troca. Era isso. E não. Deus quer que você entenda que há um processo de amadurecimento espiritual. Abraão precisava passar por esse amadurecimento. Abraão precisava passar por esse processo, tá? Para que ele amadurecesse ao receber a promessa. E mais, além de se tornar um crente maduro, você também aprender a
valorizar. Valorizar o que você tem. Deus não quer que a oração seja apenas um acaso na sua vida. Deus não quer que a oração seja apenas um momento de relampejo na sua existência espiritual. Não. Deus quer, jovem, moça, rapaz que me escuta, que me ouve nessa hora, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Tá? E o relacionamento não é algo imediato, ele é algo contínuo, ele é algo que prossegue. Já viu uma pessoa que se casa? Ninguém se casa para ter um momento apenas, se casa para ter uma existência junto. E é isso que é o processo de oração. E mais, a oração tem etapas e processos para que você não seja ansioso. Não seja ansioso. Sabe por quê? Porque ser ansioso é ter fé, é não ter fé. Porque, veja, o que é fé? Fé é a firme certeza daquilo que se espera e a prova do que eu não vejo. Se eu não vejo, mas eu espero, eu sei que está vindo, eu sei que não chegou agora, mas uma etapa no processo, tá? De oração, eu tenho fé e eu não vou ser ansioso. Então, veja, a oração, ela nos torna pacientes e longânimes. A expressão longânime é isso. O que é longânime? O que é longânime? É aquele que tem paciência, tá? É aquele que é paciente, que sabe esperar, E é isso que Deus faz, é isso que Deus fez com Abraão. E olha, Abraão soube esperar tão bem que a Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, cada herói da fé tem um versículo, 2 versículos. Abraão, ele tem todo um monte de versículos sobre ele, toda a biografia de Abraão, toda a história sintetizada de Abraão está no capítulo 11. Por quê? Porque a vida de Abraão foi uma vida pautada em fé. E essa fé, ela veio por quê? Porque ele enfrentou as etapas, ele enfrentou os processos da vida, ok? Muito bem, ainda sobre Abraão, nós temos um outro grande exemplo de Abraão. Além de Abraão nos ensinar a ser pacientes, longânimos, para que a promessa que ele tinha de ter filho se cumprisse, Abraão também nos ensina, no tópico 2, a interceder em favor dos moradores, intercede a favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Olha, vocês sabem, jovens, que Sodoma e Gomorra foram 2 cidades na planície do Sinear, que foi os primeiros lugares onde o homem surgiu, e elas se afundaram no pecado. Na verdade, nós falamos muito de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia fala que os nossos dias em que nós vivemos são dias piores do que os dias de Sodoma. Inclusive, a Bíblia diz que se os moradores de Sodoma tivessem escutado a pregação como nós escutamos, eles teriam talvez se convertido. Mas o fato é que na época de Abraão, Sodoma e Gomorra eram conhecidos redutos de pecado, mas era muito pecado. Tanto que a palavra sodomia está associado a isso, né? a práticas desreguladas, estranhas, relacionadas ao sexo, por exemplo. Então, Deus visita Abraão e quando Deus se prepara para ir embora, ele fala assim: eu não vou esconder nada de Abraão. Ele diz: Abraão, os pecados de Sodoma e Gomorra têm me deixado injuriado e eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
Só que Abraão tinha parentes lá. Quem? O seu sobrinho Ló. Ló morava juntamente com sua esposa e suas filhas lá em Sodoma. E aí Abraão dá um outro exemplo, que é interceder pelos seus, orar pela sua família, mesmo a sua família morando em um ambiente terrível de pecado. Ele fala: Deus, mas espera aí, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir, Abraão. E se for 40, se for 30, 25, 10, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Na verdade, existem duas lições. A primeira lição que nós podemos tirar aqui de Sodoma e Gomorra é aquela que nós já conhecemos, que é a chamada justiça retributiva. Justiça retributiva, ou simplesmente lei da semeadura. O que é a justiça retributiva ou lei da semeadura? Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Justiça retributiva: se o homem faz o mal, ele vai receber na sua carne o pagamento desse mal. Sodoma e Gomorra estavam recebendo na sua carne o pagamento desse mal. E é por isso, jovem, que você tem que se pensar muito nisso, meditar nisso. Por quê? Porque nós pagaremos o preço de nossas escolhas. Está entendendo? Olha como isso é importante. O segundo ensinamento que nós temos é que, por mais difícil que seja, nós devemos orar pelo mundo. Não, Israel, a notícia que eu li é terrível. O ser humano não tem mais jeito, acabou. Ainda assim, nós temos que orar para que Deus salve, para que Deus liberte. O nosso dever aqui é de intercessão. A nossa intercessão é ainda o que faz o mundo não ser pior do que já é. A igreja, ela é a última linha entre o diabo e o seu domínio pleno e restrito nesse mundo. Claro que um dia vai chegar em que a igreja vai ser levada aos céus e aí vai ser implantado aqui um governo totalitário de Satanás. Mas, enquanto estivermos aqui na terra, o nosso papel é estar orando como Abraão fez. E terceiro tópico, a oração nos protege de se enganar. A oração nos protege, olha só que importante, ó. A oração nos protege de se enganar. Como diz o texto, a respeito da vontade de Deus. E aqui eu quero fazer algumas observações. Primeiro, quando a gente vai falar sobre isso, é bom olharmos para Romanos capítulo 12. Vá comigo, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Lembra, Abraão? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, renovação do vosso entendimento. Jovens, eu sei que vocês já viram isso, inclusive, em títulos, em temas de congressos, renovação. A palavra aqui significa metanoia. Para que Abraão recebesse as promessas de Deus, ele precisava mudar de vida. Você fala assim, mas como assim? Se você pegar a biografia de Abraão, você vai ver que o pai de Abraão era Terá.
E Terá era fabricante de ídolos. Ou seja, Abraão cresceu numa casa idólatra. Mas para que a vontade de Deus se fizesse presente em sua vida, Abraão teve que metanoia. O que é metanoia? Gente, metanoia, a palavra grega significa mudança de pensamento. Existe um dicionário que diz que é mudança de caráter. Agora, sabe o que é mais impressionante? É que caráter é uma coisa que é difícil mudar. É igual personalidade, é difícil mudar. Boa vontade de Deus, você precisa mudar de comportamento, de pensamento, de caráter. E foi o que aconteceu com Abraão. E o que acontece conosco? Quando nós nos arrependemos, nossa mente é mudada pela renovação do entendimento, aí, juventude, acontece duas coisas. Você passa a entender que a vontade de Deus é boa. Segundo, é agradável. Ah, mas como eu acho a vontade de Deus difícil? Porque nós vivemos em um mundo dominado pelo hedonismo. O que é hedonismo? É a busca desenfreada pelo prazer. Agora, nós precisamos entender que agradável não é uma busca desenfreada. Agradável é porque o fardo de Cristo é leve. Agradável é porque, mesmo nas dificuldades, a oração e a vontade de Deus nos permite paz. Nos permite paz. E isso é importante. Boa, agradável e, finalmente, perfeita. Olha, muitas vezes o Senhor não recebe. Tiago disse assim, o apóstolo Tiago disse em sua carta: vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? Deus é onisciente, jovem. Deus é onipresente, onipotente, Ele tem a sua presciência. Ele sabe tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Então Ele sabe que o que você tem pedido não é o melhor para você. Quando Deus mandou Abraão sair da sua parentela e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, Abraão sabia que talvez essa não era a sua vontade. A vontade dele era ficar com seus parentes, mas ele sabia que a vontade de Deus ela é perfeita. E como ela é perfeita, em todos os sentidos, ela acontece no tempo certo. Pega essa aí, tá? Acontece no tempo certo. No item 1, nós temos que a oração ela é feita de etapas, de processo. Por quê? Porque Deus tem o seu tempo. Qual é o nome do tempo de Deus? Kairos. Kairos, tempo de Deus. Agora, a vontade de Deus é seu tempo, ela é perfeita, porque Deus sabe o caminho melhor para o seu sucesso. Veja, Provérbios capítulo 14, versículo 12, anote aí, Provérbios capítulo 14, versículo 12, tem uma palavra muito importante para você e que a gente vai usar para fechar a nossa primeira pré-aula. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Creia que se houver mudança de vida, se a oração for seu estilo de vida, Deus irá realizar em você o melhor, o agradável e a perfeita vontade dele para você. Amém? Que Deus possa te abençoar e te prosperar. Muito obrigado a você que ficou até agora. Não se esqueça, se inscreva, ative, deixe o like e compartilhe. Eu te aguardo semana que vem para mais uma aula das lições bíblicas CPAD. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.